Continuando o vídeo anterior sobre a situação do Brasil ou a política econômica do Brasil nos anos de 1890. Já comecei no vídeo passado, aliás, tem alguns vídeos isso, porque é um texto bastante extenso que eu tenho aqui para tentar fazer um acompanhamento, né? Bom, no vídeo passado nós tratamos sobre o quê? Sobre o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, na verdade, de Floriano Peixoto, que foi Rodrigues Alves. Então ele ficou um tempo, depois ele retornou. E aí nós estávamos falando sobre 1894, lembrando que política econômica dos anos de 1890, tá? Então, estamos aqui já em 1894. Antes dele nós tivemos outros ministros da Fazenda. Rui Barbosa foi o primeiro, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Depois tivemos outros, até que agora nós estamos em Rodrigues Alves. E aqui ele está num momento que está contraindo empréstimos com banqueiros internacionais para resolver alguns problemas de liquidez do Brasil. Então, ou melhor, para resolver a situação cambial também, né, do país, que era afetado por uma outra situação interna do próprio país, mas também segundo este livro que eu estou utilizando, da crise que acontecia na Argentina, bem como uma situação complicada que o país vivia, né? A sucessão dos levantes ao longo de 1893, destacadamente a luta no Rio Grande do Sul e a eclosão da Revolta da Armada em setembro, parecia demarcar o clímax de uma crise, ou da crise, né? Bom, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre história da economia do Brasil. Poderia começar essa história da economia do Brasil, como é na faculdade de economia, né? A partir dos ciclos econômicos, desde o seu descobrimento em 1500, ciclo do açúcar, ciclo do açúcar, ciclo do minério, do ouro, né? Ciclo do café, entre outros. Ciclo do cacau, localmente, ciclo da borracha, enfim. Mas eu resolvi começar a playlist utilizando este livro, A Ordem do Progresso, que ele já começa a partir da República, em 1889, né? Até, enfim, esse livro aqui é 100 anos de política econômica republicana, mas ele já tem uma versão recente que traz outras políticas econômicas de outros governos recentes. E por que eu estou começando por esse período? Porque aqui nós temos uma documentação clara do que sejam as políticas econômicas de cada governo, por conta de ser uma república, né? Então, cada ministro da Fazenda, cada presidente traz a sua política econômica. Vamos continuar então o texto de hoje. Talvez eu até construa ou comece uma playlist, alguma coisa assim, sobre história econômica do Brasil ou formação econômica do Brasil, porque isso é uma disciplina, a formação econômica. A história econômica, de fato, ela começa com as políticas econômicas já com a República. Em março ainda não havia acordo no tocante às garantias especiais que o novo empréstimo deveria ter, mas finalmente em julho um empréstimo de 7,5 milhões de libras seria lançado, o que os banqueiros descreveriam como uma tarefa hercúlea, que resultou em tensionar cada nervo, straining every nerve, dos mercados aqui no continente. Os banqueiros relatam, inclusive, que tiveram de recomprar os papéis do empréstimo em 1893 da estrada de ferro oeste de Minas para evitar uma queda verdadeiramente séria nas cotações. Nenhuma melhora na situação cambial se observaria ao longo de 1896 e 1897, sendo o empréstimo de 1895 rapidamente consumido e tendo inclusive o governo brasileiro contraído novos empréstimos de curto prazo de modo a evitar pressões adicionais sobre o mercado de câmbio. O enfraquecimento dos preços do café em função das grandes safras de 1896 e 1897, as quais, conforme acima aludido, registravam as consequências do extraordinário aumento do plantio no início da década, contribuíram a essa altura de modo decisivo para debilitar as contas externas do país. Simultaneamente, o ministro Rodrigues Alves enfrenta dificuldades para equilibrar o orçamento e proceder à encampação das emissões bancárias, com isso reforçando a má vontade dos mercados financeiros internacionais para com o país. Assim mesmo, o governo brasileiro permaneceu pressionando os banqueiros por um grande empréstimo, mas as cotações dos papéis brasileiros em Londres tornavam um novo lançamento em condições minimamente aceitáveis e inteiramente impossíveis. Os banqueiros, e aqui os banqueiros, leia-se Rothschilds, deixa eu ver se eu acho a citação deles aqui. Os Rothschild, aqui ó, eu pronunciei no plural porque são eles, né? Mas são os Rothschild, né? Essa família de banqueiros judeus. Os banqueiros, por sua vez, insistiam em que a única forma de o governo brasileiro obter fundos
seria através de uma proposta de arrendamento da Companhia Estrada de Ferro Central do Brasil, feita por um sindicato chefiado pela firma Greenwood Company. O governo brasileiro resistia à extrema insistência dos banqueiros quanto à aceitação da proposta Greenwood, que Joaquim Murtinho considerou tão ridícula que nem mereceu ser tomada em consideração. Apesar de delicada a situação de suas reservas cambiais. Simultaneamente, o governo usou de expedientes como o de apropriar-se de parte dos recursos obtidos pela Companhia Leopoldina, que havia lançado um empréstimo em Londres em 1897 e a venda de alguns navios de guerra em construção. Mas, mesmo após a proposta de moratória em fevereiro de 1898, levada pessoalmente aos banqueiros pelo delegado do Tesouro em Londres e que levaria ao chamado Founding Law, os banqueiros continuavam a considerar o arrendamento da central. Por fim, um plano de refinanciamento de pagamentos é finalmente acordado entre o governo brasileiro e a Casa Rothschild, através do qual seria emitido o chamado Founding Law. Então, um plano de refinanciamento de pagamentos é feito entre o governo brasileiro e a Casa de Rothschild, através do qual seria emitido o chamado Founding Law. O plano era bastante simples, tratava-se de rolar compromissos externos do governo, vale dizer, o serviço da dívida pública externa e algumas garantias de juros, em trocas de severas medidas de saneamento fiscal e monetário. O governo brasileiro, ao longo de um período de 3 anos, saldaria seus compromissos relativos a juros dos empréstimos federais anteriores ao Founding, com títulos de um novo empréstimo, o Founding Law, cuja emissão se daria ao par e poderia elevar-se até 10 milhões de libras. As amortizações dos empréstimos incluídos na operação seriam suspensas por 13 anos. O esquema seria complementado por uma operação efetuada ao longo de 1901 e 1902, através do qual os contratos de garantia de juros às estradas de ferro seriam trocados por títulos de renda fixa, os recession bonds, como seriam chamados. 11 estradas de ferro seriam assim resgatadas, sendo o valor total das emissões desses títulos da ordem de 16,6 milhões de libras, né? Então eu fico por aqui nesse vídeo, onde nós apenas vimos essa relação dos banqueiros com o governo brasileiro, que buscou bastante dinheiro externo desses Rothschild, principalmente da casa Rothschild, e aí no final do texto vimos que eles fizeram um acordo e que esse acordo levou várias situações em conta, né? Sobre como que isso seria amortizado, enfim, taxa de juros e tudo mais. E tivemos uma iniciação do que seja ou do que foi o chamado Founding Law. No próximo vídeo quero continuar tratando sobre isso. Eu fico por aqui. Eu estou construindo uma playlist aqui sobre a história econômica do Brasil, como eu já mencionei no início do vídeo, e aos poucos a gente vai fazendo isso. É um tema bastante difícil, o livro que eu estou utilizando é complexo, é difícil, ele não é um livro didático para a gente entender isso melhor. Mas tem que ser assim mesmo. Valeu, até o próximo vídeo.